Não obstante, Senhor, os momentos que estamos vivendo, nós cremos que o Senhor reina, que o Senhor é o nosso Deus, e nós estamos aqui declarando que nós somos ovelhas do teu rebanho, que nós somos povo do Senhor, e nós queremos verdadeiramente nos ajuntar aqui em torno do Senhor, da sua palavra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor transforme esse encontro aqui num grande culto ao teu nome. Glorifica o teu nome, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. Abençoa esse nosso tempo, dá-nos plena consciência do nosso chamado para esse momento, Senhor. Como igreja do Senhor, nós te clamamos em nome de... amém. Só ouço vocês fazendo amém. Não, eles estão sem som. Bom, que bom ver todos vocês. Bom, posso começar a compartilhar alguma coisinha aqui? Depois a gente entra com mais alguma coisa aí que Deus vai nos dando, né? Não queria ficar eu só falando, era muito legal se a gente conseguisse um jeito da gente participar também, né? O Senhor tem já nos falado há algum tempo, mais ou menos 2 anos atrás, um pouco sobre o Apocalipse. E, nesses últimos dias, o Senhor tem me falado sobre a carta de Paulo aos Romanos, e eu fiquei bastante em dúvida sobre o que repartir, confesso a vocês, porque eu estou muito empolgado com Romanos, mas eu creio que vocês devem ter recebido um áudio que a Dandara andou repartindo acerca de um irmão lá de Curitiba. Vocês ouviram aí, não sei quantos receberam, sobre esse tempo, amém, esse tempo de Deus, amém, glória a Deus, e eu creio que está totalmente em sintonia com aquilo que a gente vem falando, né? Joia, Vitória, estou lendo os chats aqui. Então, eu não sei se vocês estão lembrados, desde do meu laudo de enfermidade lá atrás, quando eu tive o laudo do câncer, eu dei esse testemunho já na reunião do setor, dei na reunião de líderes, a convicção plena de que Deus é quem está fazendo essas coisas, né? A gente pensa muitas vezes que é uma ação do diabo e tal, mas, na verdade, ou que acha que Deus está permitindo tão somente. Eu sei que é um pouco difícil da gente compreender, e você também não precisa concordar com tudo que eu estou falando aqui, não, mas, de certa forma, eu creio que se Deus está dando uma permissão para algo e que ele podia não dar a permissão, é porque é a vontade dele que alguma coisa aconteça. Correto? Então, nesse sentido, não vamos dizer se é uma vontade soberana ou se é uma vontade permissiva, mas certamente é a vontade de Deus, né? De alguma forma. Então, eu creio que nós estamos vivendo um tempo que é Deus quem está fazendo. Eu gostei demais daquela palavra do Jorge Mitian, quando ele disse que Deus, com a mexida da pedra no tabuleiro, ele deu checkmate em várias coisas, deu checkmate no mundo, na economia, na política, na saúde, etc. E foi bem isso, foi Deus quem fez, é Deus que está fazendo essas coisas. Então, é muito tremendo. Quando eu penso na carta aos Romanos, eu pensei isso um pouco mais para frente também, eu creio. E pensar a obra do relógio, Brasil, o nome dele, ele fala alguma coisa sobre isso. Mas eu vou focar um pouquinho aqui nesse tempo do Apocalipse, porque eu creio que nós estamos vivendo um tempo um tanto apocalíptico agora, né? Um tempo para esse momento agora a gente entender que não é só uma questão de vírus, não é só uma questão de mais uma gripe ou mais uma coisa que está acontecendo, mas eu creio firmemente no meu coração que as coisas estão acontecendo num intervalo muito menor, né? Nós estamos vendo enchentes, calamidades, crises
doenças, terremotos, agora na Croácia. E a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala sobre o nosso, sobre essas coisas, sobre os sinais da volta do Senhor. E eu creio que nós precisamos estar muito apercebidos disso. Uma outra coisa que eu creio que nós precisamos entender dentro desse contexto é o nosso chamado sacerdotal, né? Eu estou muito certo de que nós somos sacerdotes para essa época. Nós temos ouvido isso muito no contexto da igreja, eu não estou aqui para polemizar isso também, nem quero desfazer a fé dos irmãos de maneira nenhuma, pelo contrário, quero fortalecer, mas eu queria só esclarecer um pouquinho, né? A gente usa muito algumas expressões e às vezes as expressões não têm exatamente o significado que deveria ter. Então, por exemplo, quando a gente fala que nós somos, o marido é o sacerdote, né, da casa, quando a gente fala, a gente vê, por exemplo, que o pastor, ou o padre, ou seja lá quem for, é o sacerdote, né? Os pastores, aqueles que não têm outra função, quando vão preencher seu imposto de renda, eles têm que colocar lá, sacerdote, está escrito, tem essa opção lá no imposto de renda, né? Não sei se alguém já viu isso. Eu já fiz muito meu imposto de renda debaixo desse item, né? Sacerdote ou líder de ordem religiosa ou seitas. É o que você tem que marcar, né? Então, em certo sentido, nós somos sacerdotes, mas quando a gente fala que a gente é sacerdote da nossa casa, no sentido de líder, de cabeça. Então, a sua esposa não precisa de um sacerdote. Por que ela não precisa de um sacerdote? Porque o caminho que nos leva a Deus já foi liberado. Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou de cima a baixo, correto? Então, o acesso a Deus foi liberado. Então, meus filhos não precisam de sacerdote, minha esposa não precisa de um sacerdote, porque a função do sacerdote é exatamente ser esse link entre Deus e os homens. O sacerdote fala a Deus dos homens e fala aos homens de Deus. Ele é quem representa. Então, por exemplo, Moisés e Arão iam lá no monte, ouviam Deus e falavam para o povo. E ouviam o povo e falavam para Deus. E todo ano, depois isso no Velho Testamento, o sacerdote, pelo menos uma vez por ano, ele tinha que confessar os seus pecados, depois confessar os pecados do povo, oferecer sacrifício pelo povo, e assim ia. Mas depois que Jesus veio, o véu do templo se rasgou, o acesso ao Pai foi liberado, e todos nós podemos entrar direto no Santo dos Santos. Então, não há necessidade mais de sacerdote nesse sentido. Isso não quer dizer que o marido não seja o líder da família. O marido é o líder da família. Então, e como é que é a liderança do marido? A liderança do marido é para apontar a família, ensinar os caminhos do Senhor, apontar a Jesus, apontar a Cristo. Né? E como é que a gente faz isso? Como Cristo fez, dando a sua vida. Né? O marido deve dar a sua vida pela esposa, pelos filhos, pela família e por tudo mais. Né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós não precisamos de sacerdócio entre nós precisamos de líderes. E líder não é chefe. Chefe é aquele cara que manda e o resto obedece, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é assim que diz? Nós precisamos de líderes. Então, nós temos líderes no nosso meio. Então, o marido, os pastores e os líderes de grupo caseiro, os discipuladores, eles não são sacerdotes para o rebanho, eles são líderes que servem, são ministro. Ministro é aquele que serve. A palavra ministro no original é a mesma palavra para diácono, né? Diaconia é ministério. Então, o ministro é um diácono, é aquele que serve. O maior diácono foi Jesus, que nos serviu dando a sua vida, né? Então, todos os líderes são diáconos, são, em certo sentido, não do encargo propriamente, mas são diáconos, são servos, líderes no sentido do serviço, do servir ao corpo. Ok. Então, de que somos sacerdotes?
somos sacerdotes do mundo, porque o mundo não tem acesso a Deus. O mundo não conhece a Deus. Então, o mundo precisa de alguém que faça esse link entre Deus e os homens. Então, nós confessamos os pecados do povo a Deus e apontamos ao povo quem é Deus, falamos de Deus ao povo, dizendo para eles que eles estão enganados, eles estão pensando que eles são donos de suas próprias vidas, mas eles não são donos de suas próprias vidas. Todas as vidas, todas as almas já foram compradas por Jesus. E alguns, por não saberem disso, eles vão vivendo a sua própria vida como se fossem donos dela. Então, isso é a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Então, em certo sentido, nós precisamos fazer isso. E neste momento, meus irmãos, eu creio que nós estamos, já de algum tempo para cá, vivendo um grande... são sinais de Deus e vem apontando, de certa forma, agora com maior expressão, com maior força, como até um juízo de Deus sobre a terra, porque a terra toda, o Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que a terra toda geme, aguardando por esse tempo, aguardando a redenção dos filhos de Deus, a manifestação, perdoe, dos filhos de Deus. Então, a terra toda está gemendo por isso, né? Então, nós precisamos entender que Deus está, de certa forma, insatisfeito, vamos assim dizer, com com os rumos que a terra tem tomado. E nós precisamos nos arrepender com esta terra. Não adianta a gente dizer para os outros que eles precisam se arrepender. O sacerdote, ele confessa os pecados do povo, mas ele está como o povo. Essa foi a oração de Esdras. Tem um áudio também muito legal da Clemen, esposa do Ide, acerca disto, sobre a oração de Esdras. Tem a oração de Daniel, quando Daniel também diz, nós pecamos. Nós conhecemos a história de Daniel. Daniel era um homem santo de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas quando ele vai confessar os pecados do povo, ele se coloca como sacerdote. E ele diz, nós pecamos. Então, eu creio que, irmãos, nós temos pecado, nossa geração tem pecado, nós estamos vivendo debaixo de um humanismo. Nós, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e capítulo 2, trocamos a glória do Criador pela imagem da criatura, trocamos as nossas referências, o mundo está no caos, o certo virou o errado virou o certo, e estamos aí cheios de valores trocados, e é por conta disso que nós temos aí entrado em situações, e a própria igreja tem feito concessões com relação à moral, à corrupção, questões de opção sexual e etc., como se fosse uma opção sexual, né? Entramos aí com a ideologia de gênero, agora aqui no Brasil isso tem sido um pouco amainado, mas já foi forte e ainda continua em muitos meios. Será que Deus se agrada disso? Evidentemente que não. Então, o Senhor tem enviado agora coisas, situações, e com uma intenção de que haja um despertar do povo. E quem é que vai apontar para isso? Nós, a igreja. Porque nós somos os sacerdotes para esta época. Nós somos o povo de Deus que vamos apontar isso. Então, nós precisamos, irmãos, antes de dizer, ficar olhando para estatísticas e acompanhando as coisas que estão à nossa volta, e não tem nada de errado em fazer isso. Você deve continuar passando o seu álcool em gel, fazendo sua asepsia, fazendo sua higiene, etc., mas obedecendo às autoridades. Mas a nossa função primeira deve ser anunciar que o nosso Deus reina e confessar os pecados, orar a Deus, confessando os pecados da nossa geração. Não sei quantos se lembram, e aí eu queria só novamente ler aqui um pedacinho de 2 Crônicas, capítulo 7, antes de entrar propriamente no Apocalipse. 2 Crônicas 7, que é um texto muito conhecido, todos conhecem o versículo 14, mas é bom ler, era bom até ler o capítulo todo, mas evidentemente não vai dar para fazer isso. Mas depois da consagração do templo de Salomão, vou ler só 12 ao 14, esses 3 versículos. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus
de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí entra o 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, eu queria que nós víssemos o Apocalipse não simplesmente como uma curiosidade ou de eventos dos últimos dias apenas, ou para a gente ter um pouquinho mais de entendimento, mas que a gente tivesse entendimento sob esta ótica, entendendo que o tempo de Deus é chegado e que a gente precisa entender o tempo de Deus para a gente se posicionar corretamente como sacerdote de uma geração que perdeu o rumo, uma geração que perdeu os seus valores, os valores de Deus. Ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar um pouquinho mais longe aqui para eu poder apoiar um pouco a minha Bíblia. Acho que continuo me ouvindo bem aí, né? Eu preparei alguma coisa aqui sobre Apocalipse, evidentemente é um assunto longo, eu vou fazer só uma introdução hoje aqui, eu acho que nós podemos ter outros encontros como este. Aqueles que quiserem, eu posso mandar a apostila por escrito, por e-mail, pelo WhatsApp, eu já tenho, inclusive, isso salvo no meu celular. Mas eu queria introduzir esse assunto dizendo que o livro do Apocalipse ele foi o último livro a ser aceito no cânon sagrado, né? Na Bíblia, como nós a conhecemos hoje. Os cristãos primitivos demoraram muito a aceitar, porque havia falta de entendimento sobre ele, havia uma questão sobre a autoria de João, porque João... que João é esse que escreveu? Porque o Apocalipse era muito diferente, e é muito diferente, do Evangelho de João e das cartas de João. Então, quando você vai ler a linguagem... Mas depois foi se entendendo que, quando João escreveu o Apocalipse, ele estava exilado em Patmos. Então, ele não tinha nenhuma ajuda, como ele teve nos Evangelhos, como ele teve nas cartas. Então, ele teve que escrever a visão, a revelação que ele recebeu, da maneira como ele recebeu. Então, digamos assim que o Apocalipse é um livro escrito em grego, mas pensado em hebraico, né? Ele todo a formulação dele em hebraico. É muito comum os homens do Novo Testamento usarem pessoas para auxiliar. Por exemplo, Paulo usa Silvano, né, o Silas, usa Tércio para ajudar nas cartas, mesmo ele sendo um homem letrado, né? Então, é muito comum a gente ter esse auxílio. Então, João é aquele que vai escrever esse livro. O João, o apóstolo, é o mesmo que escreve as 3 cartas e o Evangelho. Foi escrito aí por volta do ano 96 da nossa era. E alguns acreditam que o imperador romano, por conta dessa data, alguns já se pensou que fosse Nero, porque alguns acharam que Nero foi o pior imperador, mas provavelmente não. Nero foi realmente um louco, mas Domiciano também foi um imperador muito duro para com os cristãos. Então, tudo leva a crer que este foi um livro escrito por João na época do imperador Domiciano. A palavra Apocalipse significa tirar a cortina, ou descortinar, ou revelar. Vou fechar um pouquinho. Nós estamos aqui com o nosso shopping parado, mas acho que agora chegou um caminhão, não sei se está fazendo barulho aí para vocês, que às vezes é para fechar aqui um pouquinho. Acho que vai melhorar um pouquinho só. Então, tanto é que quando você lê a Bíblia em inglês, como é que está lá o livro de Apocalipse? Revelação, não é isso? Então, o que é revelar? É tirar a cortina, mostrar o entendimento para alguma coisa que não estava sendo entendido. Então, o Apocalipse é um desvendar, e como disse João, das coisas que em breve hão de acontecer. Vamos ler o iniciozinho, né, a introdução de Apocalipse.
Diz assim, revelação, Apocalipse, de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Joia, muito bom, obrigado. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O versículo 4 de João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, enfatizo essa palavra, reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, é João que está escrevendo uma revelação que ele recebe da parte de Jesus. João está ilhado na ilha de Patmos e ele usa uma literatura que é muito conhecida, né? Nós não podemos dizer com clareza se João faz isso intencionalmente, se o Espírito Santo o guia, mas o fato é que João escreve a sua mensagem numa literatura muito conhecida. Então, o Apocalipse não é necessariamente o fim das coisas, não é a últimas coisas. Apocalipse significa revelação, mas também a literatura apocalíptica era uma literatura muito conhecida dos judeus. E era uma literatura que se caracterizava por algumas coisas. Por exemplo, por visões, por um elemento profético, por uma chamada a um arrependimento, então, por exortações. Então, tem algumas questões que compõem a literatura apocalíptica. Um exemplo da literatura apocalíptica na Bíblia é o livro de Daniel. O livro de Daniel é outro livro apocalíptico. Daniel não é considerado livro profético na Bíblia hebraica. É considerado na nossa divisão, né? Eu creio que, só para lembrar aí, né, a Bíblia no Velho Testamento, que é a Bíblia que João tinha, que é a Bíblia que os apóstolos tinham, era o Velho Testamento, ainda não tinha um Novo Testamento, ela era dividida em Pentateuco, ou lei, profetas e escritos. A nossa Bíblia, como nós a temos hoje, nós dividimos em Pentateuco, 5 primeiros livros da lei, né? Os livros históricos, os livros de poesia e os profetas maiores ou menores. Essa divisão é feita por causa do tamanho do livro. Então, Daniel é um livro, então, o livro de Daniel é um livro absolutamente imagens. Vocês vão ver aqueles elementos apocalípticos, né? Como também tem um apocalipse. Imagina a descrição de Jesus, depois a gente vai ver isso lá na frente, né? Aqui no capítulo 1 mesmo, quando ele vê e diz assim, voltei-me, versículo 7 candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes estalares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os pés semelhantes ao bronze polido, a voz como de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, imagina, na mão direita 7 estrelas, da boca saiu-lhe uma espada afiada, isso Jesus. Mas quando você vai vendo outras figuras no livro de Apocalipse, elas são ainda mais estranhas. Isso faz parte de uma expressão apocalíptica, né? Então, há outros livros com a mesma característica, ainda fora da Bíblia também, mas na Bíblia o livro mais claro é o livro de Daniel, né?
e que possui essas características, visões, símbolos, figuras e um forte elemento profético, ainda que não seja um livro considerado de profecia. A literatura apocalíptica era muito usada em tempos de crise, com o objetivo de elucidar os destinatários do livro, enquanto conforta acerca de uma vitória final sobre aquela situação reinante. Então, a primeira mensagem do Apocalipse é para aqueles que estão ali. Por isso, em breve, vão acontecer. Então, este é exatamente o motivo, por este motivo que Daniel não está relacionado, então, nos livros, na Bíblia hebraica, nos livros proféticos, mas na literatura apocalíptica, ok? Antes de continuar, eu queria falar também sobre, além da literatura apocalíptica, sobre algumas coisas do judaísmo ou da língua hebraica. Eu não sou nenhum expert, nenhuma autoridade em hebraico. Tenho algumas noções, mas muito poucas, e tem muito mais gente aí que pode falar melhor sobre isso. Mas eu gostaria, inclusive, de lembrar uma fala daquele nosso irmão Fernando Ataíde, que esteve entre nós, ele mora aqui em Vila Velha. E lembrando que o hebraico ele tem pelo menos, cada letra no hebraico tem pelo menos 4 significados, né? Uma letra em hebraico ela significa uma letra, significa um número, significa um objeto e significa uma nota musical. Os números também têm seus significados, têm seus símbolos, né? Então, por exemplo, quando se fala no número 1 na Bíblia, se aponta, de certa forma, para a divindade, porque, assim, para o judeu, Deus é um, né? E depois do cativeiro, então, isso ficou tão claro para eles, porque eles adoraram outros deuses, e por causa de outros deuses foram para o cativeiro, que eles não gostavam nem de pensar na possibilidade de que houvesse um outro Deus. Então, quando vem Jesus e dizendo que ele é Deus, isso é para o judeu, e se imagina, se coloca na posição do judeu. Humanamente falando. Eles querem mais ele é anátema, ele apostatou, vamos crucificar esse cara aí. Quando se fala no número 2, você pensa em companheirismo. 2 é símbolo de companheirismo, testemunho forte. Ninguém na lei podia ser julgado senão pela boca ou pelo testemunho de 2 pessoas. Paulo mesmo diz que um presbítero no Novo Testamento, ninguém aceite testemunho contra presbíteros a não ser pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, 2 é um número mínimo para que um testemunho seja válido. 3 é um número que significa a divindade, de certa forma. Não por causa de Pai, Filho e Espírito Santo, porque esse conceito nós recebemos no Novo Testamento, não no Velho. No Velho Testamento, a gente tem um conceito de família, pai, mãe e filho. Então, acredita-se, talvez seja essa a origem de entender o divino como 3, muito embora isso possa ser já uma preparação para que se entendesse lá na frente a Trindade. Eu não sei quantos de vocês já viram, mas eu recomendo que vejam. Tem alguns vídeos em inglês, alguns já estão legendados, muito bacana. São vídeos curtinhos, de um projeto chamado The Bible Project. E são 2 irmãos que vão falando sobre querubins, serafins, queda de Lúcifer, céu, terra, Éden, Velho Testamento, e tem muitos desses conceitos lá também. Acho que vai ajudar, e a gente, se vocês assistirem, a gente pode, de repente, discutir isso mais na frente. É bem bacana. Joia, Silas, estou vendo que você viu, alguns aí já viram. Recomendo, né? Bem legal. Tá botando aí, acho que o link, alguns aí estão botando o link para assistir. Bem bacana. Tem vários estudos, inclusive estudos de livros do Velho Testamento lá. Eu mesmo já fiz alguns estudos com eles lá. É fantástico, né? Então, número 4. Número 4 pode significar aí digamos assim, uma perfeição. Então, o número 3 seria a perfeição divina, e o número 4, a perfeição cósmica. Alguns acreditam... Obrigado. Podia ser perfeição cósmica, porque 4 seriam os 4 cantos da Terra, né? Alguns pensam porque se cria que a Terra era quadrada, chata e quadrada, ou por causa dos pontos cardeais, enfim. Mas você vai ver isso
os anjos que seguram os ventos que estão nos 4 cantos da terra, né? Ezequiel fala sobre isso, né? O Apocalipse fala sobre os 4 cantos da terra. Então, a ideia de que a terra, o cosmos, tem 4 cantos e que se resume a isso aí, né? 5 seria talvez a perfeição humana. 5 são os dedos das mãos, e muitos homens naquela época, por causa das guerras, não tinham os 5 dedos das mãos. Era comum as pessoas não serem completas, né? As guerras havia muita atrocidade, as guerras eram muito corpo a corpo, né? Então, 5 seria a perfeição humana. Vou pular o 6 e depois eu falo no 6. Então, quando você soma o 4, a perfeição cósmica, com o 3, que é a perfeição divina, você tem o 7. Então, o 7 é a perfeição no mais alto grau. Então, o judeu ele entendia 7 como a perfeição absoluta. Então, quando você lê lá que quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão? 70. Bom, vamos começar lá de Gênesis. Quantos dias Deus criou o mundo? 7 dias. Né? Quantas vezes a gente tem que perdoar o irmão? Pedro perguntou. 7 vezes. E Jesus fala 70 vezes 7. Né? As coisas acontecem na semana de Daniel, em 7 dias, ou 7 semanas de anos. Então, 7 é uma perfeição absoluta. Toda vez que você quer falar em algo perfeito, se usa 7. E o 6 seria como o número da imperfeição. Por quê? Porque ele é como alguém que tentou ser perfeito e não conseguiu ser. Quase chegou a 7. E 6, então, é o símbolo de Satanás, né? Ou da imperfeição. E como o hebraico não possui superlativo, o hebraico ele não existe a palavra santíssimo, muitíssimo, né? Só existe, vamos dizer assim, os graus comparativos ou mesmo os adjetivos, né? Que vão dar os termos de... vamos assim dizer, vão qualificar alguma coisa no sentido de ser grande, ser pequeno. Então, muito pouco você encontra no hebraico. Então, você, quando vai dizer muitíssimo, você diz muito, muito, muito. Quando você vai dizer santíssimo, você diz santo, 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 que é uma expressão de Isaías, no capítulo 6. Ele não está falando ali de trindade. Ele está falando de santíssimo. Então, quando vai falar que a besta do Apocalipse é besta, 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 ele fala o quê? 6, 6, 6. Então, ele não vai falar 666. A gente fala 666, mas no hebraico não é 666, é 666. Isso é uma forma superlativa de qualificar o homem da iniquidade, ou a besta do Apocalipse, né? E aí vem outros números, né? A gente, claro, eu estou aqui falando daquilo que a gente tem conhecimento, mas essa questão da numerologia judaica, ela é extremamente complexa e profunda. Então, a numerologia judaica, nós não conhecemos totalmente, mas nós poderíamos dizer que, por exemplo, 4 vezes o 3, que dá 12, significa a organização de tudo aquilo que é divino. Então, quando se vai falar da religião organizada, quando se fala, então, dos apóstolos, são 12, dos patriarcas, são 12, as portas de Jerusalém são 12. Quando se vai falar de um número indefinido, se fala de 1000, ou múltiplos de 10, 10, 100, 1000, milhares, e eram milhares de milhares, isso é um número indefinido, né? Quando vai se falar, por exemplo, de um tempo indefinido, então se fala de 3,5. 3,5, que é a metade de 7. É algo que caminha à perfeição, mas não chegou lá. Ainda está no meio do caminho. Então, são 3,5, a metade da semana de Daniel. Depois de um tempo, 2 tempos, 3 tempos e metade de um tempo. Daniel fala sobre isso, então é 3,5.
depois de 3 anos e meio, ou 3 semanas e meia, ou de 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. 1.260 dias, também vai achar, são 3 anos e meio. Então, são tudo formas da literatura apocalíptica usar, é uma forma literária. E essa forma literária era muito conhecida do judeu, porém totalmente estranha ao romano. Então, quando João escreve uma carta, ele primeiramente está endereçando aos cristãos primitivos, e ele está falando para eles da vitória que o cristianismo primeiramente vai ter sobre o Império Romano. E depois desse Império Romano, ele vai aumentar um pouco mais essa visão. Eu queria fazer uma pausazinha aqui. Vocês podem me dar uma pausa? 2 minutinhos. Eu volto já. Tem intervalo? Tem comercial nesse negócio? Mas eu preciso que um cara tratado de próstata precisa ser rapidinho aqui. 1 minutinho só, por favor. Pronto. Perdão, gente. Para aqueles que não estão me acompanhando aí, pessoal de fora aí, o pessoal deve estar sabendo que desde dezembro eu fui diagnosticado com câncer de próstata. Estou muito contente com isso, por incrível que possa parecer, porque estou tendo experiências maravilhosas com o senhor. Claro que não estou satisfeito com a doença, né? Mas com o que ela está produzindo em mim. Louvado seja Deus. Estou sendo muito, muito tocado pelo senhor e tendo experiências que nunca tive na minha vida. Também, quarta-feira agora, eu terminei minhas sessões de radioterapia, mas os efeitos disso ainda vão durar alguns meses. Então, às vezes, eu sinto um pouco de dor, de incômodo. Então, me desculpem eu precisar assim correr. Mas estou bem, estou super jóia aqui, tá? Ok? Podemos continuar, então? Então, você vai ver muito número, né? Então, a literatura apocalíptica, ela é uma literatura rica. Então, imagina agora o romano pegando esse negócio cheio de cabeça, de número, ele olha para aquilo e fala, deixa passar esse negócio. Ele não filtra. E nós, por não conhecermos a literatura apocalíptica, quando lemos o Apocalipse, ficamos igualmente confusos. Mas o judeu, aquele cristão que estava recebendo aquela mensagem de João, ele entendia exatamente o que é que o Senhor estava querendo comunicar. Então, é preciso então notar que o conteúdo do Apocalipse não está isolado nas Escrituras. O Apocalipse é um livro que está junto com toda a doutrina cristã e faz parte de uma fé viva dos cristãos de todas as épocas, como descrito pelo Senhor Jesus e por outros apóstolos, como Paulo e o próprio Pedro. Ok? Então, só para dar uma palhinha, depois se tiver alguma dúvida, a gente pode tirar. Mateus capítulos 24 e 25 são 2 textos dos sinóticos que têm seus paralelos em Marcos e em Lucas, e são trechos clássicos sobre o final dos tempos. Mas nós também encontramos outros textos na Bíblia que falam sobre o final dos tempos. Nós encontramos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, que fala sobre a ressurreição. Encontramos 1 Tessalonicenses capítulo 4, carta de Paulo, que fala sobre o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos. E encontramos também em 2 Pedro capítulo 3, mensagem sobre a destruição deste mundo presente. Então, esses são textos claros e que mostram a consistência da revelação do Apocalipse em consonância com toda a verdade bíblica, né? Então, o Apocalipse não está isolado, ele vai falar dentro da doutrina bíblica. Há muitas interpretações que a gente pode ter aqui no Apocalipse. Você sabe que a igreja, ao longo desses 2000 anos de história, ela tem, muitas vezes, seguido correntes diferentes. Mas vamos tentar aqui seguir o que é comum, que é a nossa fé comum no Senhor. Então, há muitas controvérsias no estudo do Apocalipse, muitas correntes de interpretação, e aqui eu queria destacar algumas coisas, só para entendimento. Há aqueles que veem o Apocalipse como um livro que fala só do futuro, da volta de Jesus. Enquanto outros já tratam como acontecimentos ocorridos no primeiro século, por ocasião da perseguição do Império Romano. Qual, de fato, a linha que a gente deveria seguir? Irmãos, eu creio que nós precisamos entender que uma boa interpretação das Escrituras não pode excluir o significado do livro
de qualquer livro, seja da literatura apocalíptica ou das cartas, ou para os primeiros leitores. Correto? Não faria o menor significado para aqueles primeiros cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, dizer para eles que daí a 2000 e tantos anos, no ano de 2020, se Deus assim permitir, que então o mal seria destronado pela volta de Jesus. E eles estavam debaixo de uma perseguição ali, local, naquele momento. Mas essa mensagem também, então ela vem como uma mensagem para esses leitores, mostrando o triunfo do evangelho sobre o Império Romano, sobre a perseguição que eles estavam sofrendo, que eles tinham, que a luta deles tinha uma recompensa. Mas, por outro lado, apontava também para uma vitória final, lá na frente do cristianismo, sobre todos os seus adversários em todas as épocas. Ou seja, uma boa interpretação é a gente pegar o significado para os cristãos de todas as épocas, contando com os primeiros leitores até nós hoje. Em toda a Bíblia, nós vemos que esta maneira de ler, de interpretar a Bíblia, digamos, é uma maneira correta de se entender uma profecia. Ou seja, toda profecia, e o Apocalipse, embora não seja um livro profético, ele tem um forte elemento profético. Ele não é um livro de profecia, mas a profecia está dentro dele. Então, a maneira de interpretar a profecia é entender que ela tem um significado momentâneo, temporal e histórico para a época em que ela foi dada. Mas há também um significado mais amplo, completo e eterno que se cumpre em épocas distantes e futuras. Vou exemplificar. As profecias sobre o templo de Salomão. Por exemplo, quando Natã profetiza para Davi que Davi não ia construir o templo, mas que o filho de Davi construiria o templo. Ora, quem construiu o templo? Salomão. Salomão era filho de Davi? Sim. Então, essa profecia se aplica histórica, temporalmente, em primeiro plano, a Salomão. Então, Salomão é o filho de Davi que constrói o templo. Mas o significado completo dessa profecia, dessa fala de Deus, nós só vamos ver quando Jesus, o filho de Davi agora, constrói um templo eterno para Deus. Não um templo de pedras, um templo físico, mas um templo de pedras. Em Mateus 24, tem um outro texto que eu também estive lendo essa semana, eu não sei quantos conhecem esse livrinho aqui, me permitam, desculpem, né? Está aqui em inglês, é porque eu ganhei de um irmão americano, não sei se vocês conseguem ler aí. Dá para ler? Ok? Pioneers of the Heavenly Way. O autor, para quem não conhece, é esse sujeito aqui. Austin Sparks. Theodore, de Theodore. Esse irmão, muito querido, foi um contemporâneo de Watchman Nee. Você pode... Isso aí, obrigado, Silas. Isso aí esse irmão foi, na sua época, considerado até por alguns como um herege, mas esse cara tem uma revelação fortíssima do Senhor. A história dele é linda, a experiência dele é tremenda com o Senhor. E eu estou lendo alguma coisa dele, e nesse livro, por exemplo, ele fala sobre Jacó, e eu queria repartir isso com você, porque eu amei isso, amei. E eu nunca tinha pensado nessa experiência de Jacó, não, de Abraão e de Isaac. Lembram que Abraão, ele vai levar... Bom, Abraão, ele tem uma promessa de que ele vai ser pai de muita gente, né? Que nele serão benditas todas as famílias da terra. E que essa promessa é para ele e para a sua descendência, correto? Então, é para a descendência de Abraão, e exatamente é por isso que o sinal da aliança de Deus com Abraão é a circuncisão no órgão genital masculino, porque a aliança é com Abraão e com a sua semente. Paulo, lá na frente, vai dizer
que não é com a descendência, não é no plural. Paulo traduz isso usando e ao seu descendente, e ele vai aplicar isso lá na frente a Jesus. Mas, de certa forma, a profecia é aplicada a Abraão, ao filho de Abraão, a Isaac, a Jacó, a Israel e cabalmente a Jesus. Aí, quando você faz essa comparação entre Isaac e Jesus, você vai ver, e eu achei isso muito lindo, que a profecia, o caminho do pioneiro, me permita esse parênteses aqui, né, porque vai entrar um pouquinho no livro de Hebreus, eu compartilhei um pouco o Tiago hoje pelo telefone, né? A carta aos Hebreus é uma carta riquíssima, né? A gente, quando lê Hebreus, a gente parece que está falando de judeu ou de israelita, mas hebreu necessariamente não significa só o judeu. Hebreu vem da palavra Eber, que é um patriarca, né? Nós vamos encontrar o nome de Eber na lista do Velho Testamento. E uma das traduções para a palavra hebreu é aquele que atravessou o rio. Então, o hebreu é considerado um peregrino na sua terra, porque a sua pátria está do outro lado do rio. Então, o hebreu é todo aquele que peregrina para atravessar o rio. O primeiro hebreu foi Abraão, em certo sentido, e a descendência de Abraão foi peregrina na terra. Mas todos nós, em certo sentido, somos hebreus, porque somos peregrinos na nossa terra, porque a nossa pátria está além rio, está do outro lado do rio. Isso é maravilhoso. Então, quando eu vendo isso aí, lendo isso em Austin Sparkins, ele diz que esse caminho da peregrinação ele é um caminho sofrido e ele se cumpre, de certa forma, de uma maneira milagrosa, mas, ao mesmo tempo, pelo poder da ressurreição. Então, como Isaac era o descendente de Abraão, ele tem que nascer milagrosamente. Abraão tentou dar um jeitinho com Agar, mas isso gerou Ismael, o esforço humano gera Ismael, mas a obra de Deus gera Isaac. E Isaac, então, agora é o filho da promessa, mas Isaac também tem... Obrigado aí, os irmãos estão colocando aí as palavrinhas no chat, joia. Então, Isaac tem que nascer de um milagre, mas ele também tem que ser fruto da ressurreição. Então, Abraão leva Isaac até o Monte Moriá, e lá no Monte Moriá, Abraão está pronto para sacrificar o seu filho. E ali, Paulo aplica isso figuradamente, diz que dali Abraão o recobrou, como que pela fé da ressurreição. Porque se ele tivesse matado a Isaac, Deus teria ressuscitado a Isaac. Então, Isaac nasce de um milagre, mas ele também, como um peregrino, ele também tem que ser fruto da ressurreição. Agora, olha essa profecia, onde é que ela vai acabar? Em Jesus. Jesus nasce de um milagre do Espírito Santo em Maria, e ele também tem que ser fruto de uma obra de ressurreição. Todos nós que somos peregrinos na terra, também temos que nascer de um milagre e temos que viver de ressurreição, de morte e ressurreição para a glória do nosso Deus. Então, a profecia, ela tem significados específicos e temporais, mas ela vai ganhando proporção até se cumprir cabalmente naquilo que é o propósito ideal de Deus. Ok? Então, quando nós lemos Mateus 24, por exemplo, é difícil perceber quando Jesus, por exemplo, está falando da destruição local de Jerusalém e quando ele está falando dos acontecimentos finais. Por quê? Porque a profecia ela se aplica à questão local, mas também se aplica a questões futuras ainda que haveriam de vir, porque Jerusalém é um tipo, a destruição de Jerusalém é um tipo, é um protótipo, é um modelo do que haveria de acontecer futuramente e que nós estamos prestes a ver, talvez, quem sabe, na nossa geração agora, o arrebatamento e a volta do Senhor. Assim como também Isaac é tipo de Cristo, assim como Salomão é tipo de Cristo, assim como o Cordeirinho
é tipo de Cristo, assim como o tabernáculo é tipo da igreja. Então, assim, a Bíblia ela tem uma linguagem tipológica e, de certa forma, nós temos que ir entendendo isso. Então, se você para e dizer, mas isso aqui já aconteceu, pode ser que seja verdade. Mas isso aqui ainda vai acontecer. Também é verdade. Você não tem que escolher entre uma verdade ou outra. Nós podemos ficar com as duas, porque uma verdade é temporal e a outra verdade é eterna. Ela está ainda se configurando no plano eterno de Deus, mas ela vai acontecer. Então, há verdades temporais e há verdades eternas, juntas, um modelo e um acontecimento maior que engloba toda a profecia. Isso se dá, creio eu, porque Deus é extremamente didático e cuidadoso com o seu povo de todas as épocas. Da mesma forma, o Apocalipse, então, voltando ao Apocalipse, ele tem um significado quando trata da vitória dos primeiros cristãos sobre o Império Romano e sobre a besta do imperador romano. O imperador romano, de certa forma, foi a primeira besta. Mas eles tipificam o reino do mal e o anticristo no final dos tempos e a sua derrocada final diante do poder do Senhor Jesus. Então, está entendendo como é que a gente tem que ler o Apocalipse? A gente tem que ler com um pé na história e com o outro pé nos acontecimentos futuros. A gente tem que ler o Apocalipse com um pé no Cronos, ou seja, no tempo de Deus, e no Cronos, no tempo humano, e no Kairos, que é o tempo de Deus. Cronos é da cronologia, desse tempo de 24 horas, do cronômetro, de 7 dias da semana, 365 dias do ano. E o Kairos de Deus é o tempo eterno. É quando Deus diz que para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, que ele é o que era e que há de vir. Deus não vai entender. É preciso se posicionar no mínimo de revelação. Travou aí? Opa, voltou. A soberania de Deus, repetir, a eleição do ponto de vista do Kairos e não do Cronos. E aí, ok? Então, quem é que escreve o livro? Então, quem escreve o livro é João, que está exilado em Patmos. Essa visão é maravilhosa. João tem que recorrer a essas metáforas. Estou parado? Está dando para me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Como é que está aí? Queria finalizar com esse momento aqui. Essa introdução, né? Dá para ir agora? Ok. O livro é, então, uma revelação de Jesus a João, quando este estava ilhado em Patmos, exatamente por causa do testemunho de Jesus. A visão é esplêndida. João vai recorrer a metáforas, a uma literatura apocalíptica, para descrever a beleza daquilo que ele está vendo. E uma expressão que você vai ver muito repetidamente no Apocalipse é semelhante a, é como, né? Não diz que é como. Por quê? Porque não tem como descrever o eterno. Você tem que usar uma linguagem temporal para falar do eterno. A descrição de Jesus é detalhada e em sintonia com outros trechos bíblicos. Sua voz, sua pureza, sua santidade, seu sacerdócio, sua visão, sua palavra. E, aliás, quando fala de palavra, destaque aí para a palavra, né? É uma espada que sai da boca. Quem é que fala de palavra como espada? Hebreus 4:12. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada de 2 gumes. Essas mesmas características são usadas para identificar a Jesus na introdução e cada uma das igrejas da Ásia Menor. Então, essa descrição que está ali no capítulo 1, que nós passamos assim por alto, vamos depois ver com mais calma, você vai ver que essas características estão em cada carta. Outro ponto interessante, e para fechar aqui, diz respeito às pedras das vestimentas sacerdotais. Tanto em Jesus como nos sacerdotes, nós sempre vemos pedras preciosas. E essas pedras, elas têm um significado muito interessante. Elas aparecem descritas na Gênesis do mundo, em Gênesis capítulo 2,
E também aparece na Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21. Então, depois a gente vai ver um pouquinho dessa história de Jerusalém, da construção do edifício, das pedras, em contrapartida com a construção de barro, que é símbolo da obra humana, e tem a ver com Babel, e não com a construção de Deus. Deus constrói pedra, nós somos pedras vivas. A Babel, a obra humana, é tijolo, é barro, é isso que Faraó fez, é isso que está em Babel, né? E a gente vai entendendo um pouco mais disso. Quando a gente estiver vendo um pouquinho mais, eu estou aqui introduzindo o assunto, só para vocês entenderem, né? Não dá para falar tudo. A gente também vai ver alguns itens importantes. A gente vê aqui um pouco sobre o livro dos mistérios de Deus, o livro selado. Esse livro selado ele vai do capítulo 4 ao capítulo 8. Depois nós vamos ver também a questão das... uma comparação com o livro de Daniel, com o Apocalipse de Daniel. Nós temos aí, a partir do capítulo 9, a manifestação do poder das trevas, vai até o capítulo 11. No capítulo 11, então, nós entramos na sétima trombeta. O livro ele tem 7 trombetas, e nessas 7 trombetas há um destaque em particular para a 7ª trombeta, que vai a partir do capítulo 11. E aí, na 7ª trombeta, nós temos, então, todo esse desenrolar do líder do sistema mundial, da guerra de Armagedon, e temos as falas dos anjos, temos a voz de cada um deles, e novamente aí nós temos vários anjos falando, né? Até a vitória final, que está aí nos capítulos 17 a 19. E, finalmente, entramos no reino milenar, que é o capítulo 20. Eu acho que, para não ficar muito cansativo, seria bom parar por aqui, né? Então, eu queria que vocês tivessem essa leitura aí, tivesse essa introdução, e aí, a partir de um próximo encontro, a gente pegaria aí a fala do Senhor às igrejas. E nós vamos ver que essas igrejas elas foram igrejas locais, regionais, mas elas também, exatamente como nós falamos lá atrás, elas também simbolizam épocas de toda a igreja ao longo da história. E nós vamos ver que nós estamos vivendo, provavelmente, a época da igreja de Laodiceia, que é a igreja da apostasia, a igreja que está abandonando o Senhor. Mas também tem promessas para essa igreja. Ok? Se quiserem, depois eu disponibilizo essa primeira parte aí do estudo para vocês darem uma lidinha, e acho que vai ser muito legal desse jeito. Tá bom assim? Vamos ficar por aqui? Ok? Sim, Daniel. Opa! Daniel, disponibiliza para a gente quando seria o próximo encontro. Bem, eu sou o convidado aqui de vocês. Vocês marcam e eu estou junto. Eu estou de home office agora. Eu não estou indo trabalhar, então estou à disposição quando quiserem. Todos nós. Eu só tenho que cumprir aquele horáriozinho de home office, mas eu estou todos os dias. Podemos fazer, talvez, dia sim, dia não, todos os dias, como vocês acharem. Eu também não quero que isso fique enfadonho. Eu acho que seria bacana os irmãos aí pegarem essa primeira parte da literatura apocalíptica e formularem algumas questões sobre essa primeira parte. Quem sabe a gente poderia... Uma sugestão. Primeiro encontro, a gente abrir respondendo perguntas. Próximo encontro a gente abrir respondendo perguntas acerca de literatura apocalíptica, de simbologia e tal. E aquilo que extrapolar, eu digo, isso a gente responde um pouquinho mais na frente. Ok? O que vocês acham disso? E aí a gente anda mais um pouquinho. Legal?